Então vamos lá, galerinha, página 90, iremos falar sobre a região norte do Brasil, tá? Região norte, que é muito cobiçada por outros povos, tá? Dos Estados Unidos, da Europa e por aí vai, né? Então vamos lá, prestem atenção no que a tia vai falar agora. Tá? Então, a tia fez um resumo dessas páginas. Então, tá tudo aqui. O conteúdo a tia resumiu aqui para o vídeo não ficar tão longo. Então, vamos lá. A primeira coisa que nós temos que ver aí na região norte são o quê? São os estados que pertencem a essa região. Nós temos a Roraima, Amapá, Amazonas, Acre, Rondônia, Pará e Tocantins. Vale lembrar que é uma região, né, com a floresta diversificada, com vários habitats de animais, né, várias plantas medicinais, coisas que em outros países não tem. E outra coisa, gente, a floresta amazônica, ela equivale a 40% do pulmão do mundo. Então, de toda a vegetação que nós temos para fazer a fotossíntese, né, para renovar aí o ar, 40% está só aqui no Brasil. Né, de 40% de todos os países é quase a metade, né? Muita coisa, então lógico que tem muita gente de olho nisso aí. Mas vamos aí ao que interessa, tá? Nós temos aí na região norte, nós temos a vegetação. Olhem a vegetação. A floresta amazônica, ela pertence a quase todos os estados, menos Tocantins, tá? Olhem aí no mapa. O amarelinho aí é a vegetação do cerrado, certo? E esses roxinhos são outros tipos de vegetações que tem na região norte. Então vamos lá. Acompanhe aí comigo. A região norte do Brasil é composta pelos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Ela está localizada entre o maciço das Guianas ao norte, o Planalto Central ao sul e a Cordilheira dos Andes ao oeste e o Oceano Atlântico a noroeste. Com essa extensão territorial de 3.083.322,2 quilômetros quadrados. Olha aí a quantidade, né? Não dá para ver que essa região é muito grande. É a maior região do território brasileiro, que corresponde a 45% da área total do país. Então, do total de terras aqui do Brasil, 45% se concentra onde? No norte. Porém, é a menos habitada, é a região menos habitada, tá? Então, vamos lá. Quanto aos aspectos físicos, o norte possui as seguintes características. As principais características. O clima predominante é o equatorial, apresentando temperaturas elevadas, calor e altos índices pluviométricos de umidade. Então, chove bastante, tá? Eu tenho um amigo que viajou há um tempo lá para a Amazônia, ele falava que quase todo dia chovia, tá? A vegetação é abundante, composta pela floresta amazônica, e a hidrografia é representada pelos grandes rios das bacias hidrográficas da Amazônia e do Tocantins, tá? Então, assim, é uma região com muitos rios. Nós temos aí o Rio Amazonas, que é o maior dessa região, que ele vem atravessando vários estados e ele nasce até em outros países, né? Em outro país,
nós temos o Rio Negro e o Solimões, tá? Então aqui, ó, a tia colocou uma foto do Rio Amazonas, tá? Então vamos lá. A região norte predomina um relevo plano e baixo. Então o lugar aí é plano e baixo, não tem montanhas, né, montes. Os números de rios que cortam a floresta amazônica, passando pelos terrenos planos, favorecem a navegação. Então, os rios são o quê? O terreno é plano e isso permite a navegação. Tanto é que as comunidades ribeirinhas, né, os povos, gente, tem aldeias, tem povos, né, povoamentos, que você só chega com embarcação, não tem como ir de carro, não tem. Então você só consegue chegar através dos rios. E os rios lá tem como você fazer esse tipo de navegação, né? Tanto é que o transporte lá é barco. Então vamos lá. Então vamos lá, galerinha, página 90 e 91. A 90 vem falando sobre os rios, tá? Olhem aí. E a embarcação que as crianças vão para ir para as escolas, tá? E assim, demora certo tempo que vocês não, né? Vocês o quê? 15, 20, 30 minutos já estão no colégio. Essas crianças, elas andam por muito tempo nesses tipos de embarcações, tá? E demora em média aí 2 horas que o texto vem falando. Aí, a pergunta tá fazendo o seguinte, ó. Tá perguntando o seguinte. Para a repórter, a travessia das crianças ribeirinhas no Rio Amazonas não é um simples deslocamento até a escola. É também um deslumbramento. Por que ela chegou a essa conclusão? As crianças parecem ter a mesma sensação que a repórter, porque a repórter teve uma sensação de uma coisa, né? Não está acostumada, então ela achou que é um pouco penoso, tá? Essa ida até a escola. Só que as crianças reagem de um outro jeito. E por que elas reagem assim? Qual é a sensação dessas crianças? Tá ok? Próxima pergunta vem. Você usa algum meio de transporte para ir à escola? Eu acho que sim. Se sim, esse meio é o mais comum no lugar onde você vive. Há outros meios de transporte aí na ilha, né? Provavelmente vocês pegam o quê? Um ônibus ou vão de carro com os pais, né? Então, o meio de transporte é bem comum. Então, vamos lá. Próxima. Agora a página 91. Vem falando assim. Observe o mapa acima e responda as questões. Gente, esse mapa aqui, ó. Esse aí, tá? Observem aí. No livro de vocês. Letra A. Quantos estados compõem a região norte? Eu quero que vocês escrevam os estados. Quais são os nomes deles e as respectivas siglas? Então, olhem lá. Amazonas, AM, Acre, AC, tá? Observem aí e coloquem, olhando o mapa da página 91. Letra B. Que tipo de vegetação ocorre em todos os estados da região norte, com exceção o Acre? Então, vamos lá. Prestem atenção, vamos lá. Gente, mapa, a gente tem que prestar bastante atenção. Então, a pergunta é: que tipo de vegetação ocorre em todos os estados da região norte, com exceção do Acre? Então, olha só, eu não posso falar que a vegetação é floresta amazônica, porque o Acre tá todo de verde, certo? Agora, se vocês repararem que no estado de Amazonas, Roraima, olhem aí, tá vendo esse amarelinho? Esse amarelinho, por mais que seja pequenininho aí no mapa, que na realidade ele é imenso, tá?
tem em todos os estados. Tocantins é todo amarelinho, aí vem todos os estados, tem pelo menos um pedacinho amarelinho. E esse pedaço amarelinho, qual é a região que ele representa? O Cerrado, né? Então, olha lá, tia já tá dando uma dica, entanto, vocês irão escrever o quê? A vegetação do Cerrado, tá? Então, vamos lá, página 92. Convenções cartográficas. Você já percebeu que determinados elementos são representados da mesma forma em diferentes mapas? Vocês irão entender. As cores e os símbolos usados para representar sempre os mesmos elementos são chamados de convenções cartográficas. Essas formas de representação são aceitas e compreendidas em todo o mundo. Em mapas, corpos de água são sempre representados com a cor azul. Mar, rio, lagoa, gente, sempre com azul. Portanto, nesse caso, a cor azul é a convenção cartográfica que representamos a água de rios, lagos e oceanos, mesmo que na realidade eles não tenham essa cor. O mapa abaixo e a foto da página 91 representa a área em que os rios Negro e Solimões se encontram. Compare a cor da água nestas duas representações. Então vamos lá, galera. Aqui, olha aí, Rio Negro e Solimões. Cadê Solimões? Tá aqui embaixo, só que ficou com zoom aí um pouquinho diferente, tá? Então, se vocês repararem, eles desaguam, tá? Ó, Solimões vai desaguar aqui no Rio Amazonas. Rio Negro de cima, esse aqui, e Solimões também vão desaguar. Então, se vocês repararem na página 91, olhem aqui. Olha, o Rio Amazonas nasce no Peru, atravessa a região norte e deságua no Oceano Atlântico. Ao longo de seu curso, recebe nomes diferentes. No Brasil, ele é chamado de Solimões até o ponto em que suas águas se encontram com as do Rio Negro. Daí em diante, recebe o nome de Rio Amazonas. A foto mostra o encontro das águas do Rio Solimões com o Rio Negro, que é uma atração turística, gente. Olha só, a água aí, ó, Rio Negro, tá? Onde essa parte aí que está preta, né? E a parte aí amarronzada. Então, as águas desses dois rios, elas não se misturam. E é um espetáculo, né? Muitos turistas vão lá ver esse encontro dessas duas águas, né? Porque elas não se misturam. É igual água e óleo, tá? Então, vamos lá. A pergunta: como seria possível reconhecer a representação de corpos de água no mapa, que mesmo que por engano sua indicação na legenda não tivesse sido feita? Então, gente, como é que a gente reconhece um rio e um mapa? Mesmo não tendo aqui, olha, a legenda. O que vocês acham? Como é que representamos os rios, os lagos, os oceanos nos mapas? O texto está falando aí em cima. Então, mesmo não tendo a legenda, para achar um rio, uma lagoa, em todo o mapa de todos os países, os rios, os lagos, os oceanos estarão representados com a cor azul, tá? Elaborem aí uma resposta e coloquem. Então, vamos lá. Página 93, nós temos os rios, tá? Da região norte, que são muitos. Então, vamos lá. A região norte do Brasil possui duas grandes bacias.
a bacia amazônica e a bacia do Tocantins. A bacia amazônica, a maior bacia hidrográfica do mundo, é formada pelo rio Amazonas e seus mais de 1000 afluentes. Então, Rio Amazonas é o rio principal. Então, tem vários rios que são chamados afluentes, rios menores, que vão desaguar, as suas águas irão chegar até o rio Amazonas, que é aquele rio imenso. Então, vamos lá, com 3.869,953 quilômetros de extensão, o território brasileiro possui 22 mil quilômetros de rios navegáveis, tá? Tem como colocar uma embarcação e fazer o seu curso. Aí o rio Amazonas, tá? Agora vamos falar um pouquinho do Rio Negro e Solimões, que é uma grande atração turística da região norte. O Rio Negro é um dos 3 maiores rios do mundo, sendo que passam mais águas por seu leito do que em todos os rios da Europa. Olha isso, gente. Seu volume de água perde somente para o rio Amazonas, o qual ele próprio ajuda a formar, como será explicado mais adiante. E é o rio de águas pretas maior do mundo. Olhem aí. Rio Negro, encontrando com o Rio Solimões. E o Rio Solimões é um rio brasileiro localizado no oeste do estado do Amazonas, que ocupa uma área de 57 mil quilômetros, né? 57 mil quilômetros 922 quilômetros quadrados, fontes de alimento, transportes, comércio, pesquisas científicas e lazer. O Solimões é de vital importância na vida econômica da população do norte do Brasil e patrimônio nacional. Então, o principal, gente, é o que? O rio Amazonas, tá? Que nasce aí na página 93, vem falando que ele nasce no Peru, onde é formado pelas águas das geleiras presentes na Cordilheira dos Andes. Então, ele vem aí atravessando países, né? Estados. Então, ele é imenso, tá ok? Então, a página 93, a tia fez um resumo, tá? Do que vem falando da página, que a página 93 vem falando, vem dizendo. Aí dá para vocês verem, na página 93, surfistas, né? Na região da foz do rio Amazonas, onde ocorrem que as pororocas. Quando as águas oceânicas atingem níveis superiores aos dos rios, grandes ondas invadem os cursos de água, provocando forte barulho. Em tupi, pororoca significa grande estrondo, tá? Então, aí vem dizendo um pouquinho das pororocas, que também é uma grande atração turística. Vamos lá para a página 94, para terminarmos, tá? Os povos da floresta. Então, aí, gente, os povos da floresta, os povos que vivem nessa região norte, nas florestas, eles tiram sua própria sobrevivência, eles trabalham ali, gente, junto não, na natureza, e eles tiram ali o que comer, eles trabalham, né? Nós temos aí os seringueiros, as pessoas que vivem dos artesanatos, tá? Mas lembrando que sempre é de uma forma que sustentável. Eles não saem queimando tudo para colocar gado, né? Para colocar porco, sai queimando tudo para pegar os troncos de árvores para poder fazer móveis. E isso vem acontecendo muito na floresta. Eles vêm desmatando por causa da ganância, né? Da ganância. Eles contam
mais as pessoas consomem as coisas, mais eles têm que produzir mais, eles têm que fazer mais produção. Aí entra série de um monte de coisa relacionados aí à economia, né? Essa parte da economia. Então vamos lá, os povos da floresta podem ser identificados como os habitantes tradicionais da floresta amazônica. Sendo assim, estes são os índios seringueiros, além de castanheiros, por exemplo. No entanto, esses povos que vivem na floresta estão sofrendo sérias ameaças pelo desmatamento e construções hidrelétricas. Eles desmatam para construir hidrelétricas. Então, ali perde a vida, perde a vegetação, perde os animais. E um desmatamento para fazer isso, né? Quanto mais as pessoas consomem, mais estão incentivando as pessoas da agropecuária, né, a produzirem mais. Elas precisam de pasto para os bois. Isso gera um monte de coisa. Por quê? Vamos lá. Vamos pegar o exemplo do franguinho aí que você come. Quanto mais as pessoas consomem esse tipo de alimento, esses tipos de alimentos, eles precisam produzir mais. Então, imagina só, o pintinho ali, até se formar ali a galinha, né? Ele tem que ter o que, gente? Um tempo, né? Para o pintinho crescer. Então, o que acontece? Eles vão injetando hormônios nesse bichinho para que ele cresça rápido e, consequentemente, não é uma coisa saudável, nem para o animal, que logo depois vai ser abatido, nem para a gente, porque a gente consome esses hormônios, né? Consumimos a carne, logo consumimos esses hormônios. E assim com as vegetações, né? Com as plantações, né? Agrotóxicos, eles usam lá para fazer as plantas crescerem mais rápido, para proteger das pragas, e a gente vai ingerindo essas coisas. Então, quanto mais o ser humano consome esse tipo de coisa, mais eles precisarão fazer produtos, né? Mais carnes, mais vegetais, e isso vai gerando uma cadeia aí, tá? De destruição. E o foco deles aí, né? A Amazônia. Eles vão desmatando, vão colocando pastagem, boi para criar boi, para abater boi, para vender boi, carne de boi para outros países, para o nosso. Por aí vai, gente. Então, tudo é relacionado ao dinheiro, tá? Número 1. Aí vem só número 1, pouquinha coisa. Quais são as ameaças aos povos da floresta da região norte? Então, já falando sobre isso. O livro também vem, tá? Falando. Então, elabore uma resposta e coloque aí. Então, é essa a nossa aula de geografia. Beijos, fiquem com Deus. Olá, meus amores, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Vamos lá para a nossa aula de geografia. Então, vamos corrigir a página 88 e 89, tá? Do livro, com base na página, deixa eu dar uma olhadinha aqui, 84, tá? Então, vamos lá, vocês irão entender. Escolha uma das propostas de regionalização do Brasil estudadas no capítulo A Oficial do IBGE e de Regiões Geoeconômicas, de Pedro Geiger, ou do geógrafo Milton Santos. Depois faço o que se pede. Então, na página 84, nós temos aí um mapa dividido por regiões embaixo, tá? E o mapa em cima, geoeconômicos. E aí sempre com as legendas. Então, a atividade vem pedindo o seguinte: vocês irão escolher, prestem atenção. Tia, eu quero dividido por regiões. Então,
vocês terão que fazer esse mapa. Como? Identifique os estados e o Distrito Federal e escreva a sigla deles no mapa. Então, vocês irão escrever, gente, a sigla do jeitinho que está aí, tá? Olhando a página 84, nesse mapa aqui. E depois, na letra B, pinte as cores diferentes os grupos de unidades da federação de cada região. Então, se você escolheu por regiões, temos 5 regiões, né? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Então, vocês terão que pintar o Norte só de uma cor e assim por diante. E nós temos aí a divisão geoeconômica que tem Nordeste, Amazônia e Centro-Sul. São 3 apenas. Então, a parte referente ao Nordeste, tudo da mesma cor. A parte referente à Amazônia, tudo da mesma cor. Tá ok? Então, façam assim. E depois complete o título e a legenda do mapa. Então, se for geoeconômicas as regiões, né? Esse mapa você está fazendo relacionado a parte do Celso, não é isso? Do Pedro Geiger. Então, vocês irão fazer o seguinte, escrever lá em cima, regiões geoeconômicas. E se vocês escolherem por regiões, então vocês irão escrever divisão regional, tá? Número 2. No quadro abaixo, sublinhe de roxo os nomes de regiões que se referem à divisão oficial do IBGE, que é por regiões. E de azul, as regiões geoeconômicas. Depois, contorne de verde o nome comum às 2 divisões. Então, preste atenção. A divisão pelo IBGE fica sendo o quê? Norte, olhem aí, Norte, Centro-Oeste, Sudeste, Nordeste e Sul, tá? E as regiões geoeconômicas, eu tenho a Amazônia, Centro-Sul e o Nordeste. Então, a palavrinha que aparece nos 2 grupos é o quê? É a Nordeste, tá ok? Então, vamos lá, continuando. Aí vem o mapa, tá, galerinha? Aí, número 2, eu acho que eu cortei, gente, me perdoem. Mas vamos lá, Ah, não, tá certo mesmo, acabou, gente, tô ficando maluca. Então, vamos lá.